E aí, galera? Beleza? Tenho certeza que sim. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. E aí, presidente Braga? Tranquilo ou não? Tudo bem? Como é que tá? Cada vez melhor, né? A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Eu acredito nisso. Acredito que tudo que nós estamos fazendo hoje, que nós estamos plantando, a gente vai colher logo mais. Mas é preciso sabedoria, né? Principalmente numa época que nós estamos com grandes dificuldades por conta das redes sociais, né, Braga? Sim, tá cada vez mais difícil aí a pandemia, né? E não só para a Guarda Municipal, eu vi um caso também no Rio de Janeiro, na praia, e cada vez mais nós temos a população sendo jogada contra os órgãos de segurança pública, quando na verdade é contra os políticos, não deveria ser contra os agentes de segurança pública, né, Braga? Na verdade tem que se tomar cuidado porque os governantes sempre fazem isso. Eles não conseguem administrar e quem fica na ponta da linha para resolver o problema e com o ônus são as forças de segurança, no caso nosso, a Guarda Municipal. O prefeito faz um decreto, manda a guarda cumprir, manda ter um gestor lá, um coordenador, no caso de Araraquara, que manda, dá para ver ele dando a ordem para o guarda, daí o guarda faz e daí o guarda é errado. Então o guarda tem que começar a raciocinar muito bem e pensar que ele trabalha para a população e não para os governantes que querem usar a guarda indevidamente. Até mesmo porque nessas questões de pautar, hoje pela manhã eu conversava sobre essa questão com o professor Giovanni Moraes, ele falava uma coisa interessante. Ele falava o seguinte: olha, pode até, claro que é uma questão distante, né? Mas pode até que se o decreto cair, surgir a possibilidade de um abuso de autoridade para o guarda municipal. Claro que a Não, gente tá não errado, imagina. Eliel. Não pode falar. Veja só, as pessoas têm que ser sérias e não dar informação errada para as pessoas. Não pode. Uma lei, vou repetir isso daí, quem estuda direito vai ver que o que eu estou falando tem amparo na Constituição e nos manuais de direito. Se uma lei está em vigor, não sou eu, não é o professor A ou B ou X que vai falar que é inconstitucional. Ele pode até falar, mas enquanto o órgão do Poder Judiciário competente não determinar que é inconstitucional, aquela lei continua válida. E ela só vai ser inconstitucional após essa decisão. O que foi feito antes, mesmo que errado, vai ser considerado como certo. Então tem que seguir, que isso faz parte do princípio da segurança jurídica. Então não pode informar errado. Olha, essa lei é inconstitucional. Tá bom, é inconstitucional, só que ela vai estar valendo. E vou te dar até um exemplo que houve já. No passado, o prefeito Paulo Maluf fez uma lei municipal dizendo sobre o cinto de segurança. Não sei se era novo, você vai lembrar disso. Não, não lembro. Dizendo que era obrigatório o cinto de segurança. Então, esta lei municipal era inconstitucional. Por quê? Porque a prefeitura não podia legislar sobre assunto de trânsito que é federal. Aham. Só que ela teve validade até ser julgada inconstitucional. E antes disso, ainda fizeram uma lei federal dizendo que era obrigatório, foi daí que surgiu a lei de obrigatoriedade do cinto de segurança. Mas tudo que foi feito no período em que aquela lei estava em vigência tem Aham. eficácia jurídica e faz parte da segurança jurídica. Então tem que tomar cuidado para não informar as pessoas de forma equivocada, porque é isso que atrapalha as forças de segurança. E vou falar da guarda, falar a guarda não pode, quer dizer, a pessoa falar que a guarda não pode, tá errado, só que a população acha que a guarda não pode, e daí a guarda sofre a consequência. Interessante esta fala, até porque o desembargador lá de Santos, que falou sobre guarda na polícia e tal, ele aceitou conversar com a gente para que a gente possa dialogar sobre as questões hoje, até mesmo pelo peso que tem o cargo de desembargador. Isso que você fala, né? Ó, toma cuidado, porque uma vez que você orienta errado, realmente tem as consequências. Mas na verdade, quando a orientação é de precaução, é o guarda municipal que vai ter que olhar na sua própria história as dificuldades que ele tem, Braga. Porque, para e pensa, se nós hoje estamos com as dificuldades que nós estamos, grande parte pode ser pela ansiedade dos guardas, até mesmo mandar um abraço para o André que está aqui na live. Ele fez uma pergunta hoje mais cedo pelo WhatsApp, pelo Facebook, daí a gente foi pelo WhatsApp. Ele foi comandante da Guarda Municipal de Ribeirão Preto, eu acho. Ribeirão Preto. Isso. Ribeirão Preto, André, um abraço aí.
Aí ele estava perguntando, falando sobre a questão do porte de arma para os aposentados, cobrando que você disse que tinha feito um ofício, né? Então, já aproveitando que ele está aqui, de repente, não sei se vai ficar até o final, para você responder essa pergunta para ele. Então, essa pergunta aí ela é um exemplo claro. Houve um decreto, então não podia porte de arma para o guarda aposentado. Daí veio um decreto falando que podia. Eu recebi um documento falando que podia. Daí esse decreto, eu não sei em quanto tempo ele ficou em vigor até o próximo, que mudou, mas acho que deve ter sido no máximo 30 dias. Durante aqueles 30 dias, o guarda aposentado tinha porte de arma. Estava em vigor, agora mudou. Aham. Então agora precisa fazer um estudo com todos os decretos, porque virou, na verdade, uma coxa de retalhos. Um fala uma coisa, o outro contradiz, eu tenho que fazer um estudo mais profundo. Perfeito. Olha só, o Paulo Cristiano também aqui, mandando um alô, tal. Muito obrigado. O Marcelo Perucci também sempre acompanhando aqui com a gente. O Marcos Gonzaga diz assim: boa noite a todos. Quando será o julgamento da inconstitucionalidade da Lei 13.022? Parabéns a vocês pelo canal, sempre acompanho. Na verdade, a DIN 5156, ela foi adiado o julgamento, né? O que nós vamos ter agora é a DIN sobre o porte de armas, né, Braga? Isso, aquela do porte de armas, né, que daí, olha só, essa daí é outro exemplo do que eu estou falando. Então, até a concessão da liminar, não podia guardas com menos de 50 mil habitantes ter o porte de arma, a não ser se fosse por ordem judicial local. Depois dessa liminar, retirou-se o critério populacional. E agora ela vai ser julgada. Então, da liminar até o julgamento final, muitas cidades com menos de 50 mil habitantes poderiam andar armadas. Agora nós vamos ver qual vai ser a decisão final. Se pode ou não. Essa é que vai ser julgada agora. Está previsto para o dia 24. Sim, essa questão do dia 24, uma vez que bata o martelo, que vai ser, com certeza, o parecer, o voto, melhor dizendo, o voto do ministro Alexandre de Moraes vai ser com a gente, com certeza, tal, mas uma vez que crave, ó, realmente, guarda municipal não deve ser a questão do critério populacional colocada, tal, você acredita que vai abrir as portas para a questão de aposentadoria e outras questões que hoje nós estamos travados? Não, Eliel, são questões bem distintas. Essa questão do porte de arma, ela é uma questão que fere o princípio da isonomia. O que é o princípio da isonomia? O princípio da igualdade de todos, que é a questão da população. Então, ela é independente da questão de aposentadoria ou outras. Desde a primeira ação que nós entramos em Louveira, em 2006, é o mesmo princípio, fere o princípio da isonomia. Então, ela pode ser julgada favorável e ela não vai interferir em nada na questão de aposentadoria. Ela é só uma questão do porte de arma por ferir um princípio constitucional que é o da igualdade. Tá certo. Colocando algumas perguntas aqui, Braga, antes da gente entrar no nosso tema, o Paulo Cristiano perguntando, Eliel, previsão para o Procurador-Geral da República responder ao STF, o que a ministra questionou. Na verdade, foi praxe perguntar tanto para o presidente do Senado quanto para o presidente da República, né? Há um prazo de 30 dias. Foi dado 30 dias e não foi pedido para o PGR responder nada a princípio. Foi pedido para a presidência da República e foi pedido para o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, responder e informar sobre as atribuições da Guarda. Até porque, como ela é uma lei que já está em vigor e é um princípio, por enquanto ainda não foi solicitada a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Perfeito, Braga. Olha só, o pessoal aqui de Caruaru, também Santa Terezinha, Pernambuco, muito obrigado, né? O QAP Milhão, que eu não sei aí, vocês colocam alguns nicknames aí que eu não sei quem é, né? QAP Milhão dizendo, acabou de sair a decisão do STF que estados e municípios podem definir critérios de isolamento social. Na verdade, essa questão que o STF já decidiu em liminar, ela vai para o pleno. Eu não sei ainda que é milhão, se foi para o pleno, porque ainda tem outras decisões que contrariam isso, até mesmo porque se cada município, se cada estado puder decidir, o pacto federativo vai ser ameaçado. Então, eu não sei. Não, mas aí, Eliel, na Constituição Federal, você tem que analisar que tem competências que são concorrentes dos municípios, dos estados e da União, respeitando-se os limites de cada um.
E essa questão do isolamento social, numa época de pandemia, está dentro da autonomia do município. Por exemplo, o município tem competência hoje, tem autonomia e competência constitucional para determinar o que vai funcionar ou não no município, porque ele concede o alvará, ele pode suspender a qualquer momento. E dos próprios públicos, escolas municipais, parques municipais, etc., se vai funcionar ou não. Isso é claro. Agora, a questão da pessoa ter que ficar em casa, essa sim é uma questão do governo federal. Sim, mas o que foi decidido em relação aos estados e aos municípios ainda está em sede de liminar. Claro, ainda nós vamos ter muitas discussões, mas eu tenho certeza que se estados e municípios continuarem do jeito que estão, tenho certeza que até o próprio Bolsonaro ele não vai muito tempo e ele vai interferir. É algo que eu penso, né? Não sei se você pensa da mesma forma aí, Braga, em relação a isso. Se cada um cumprir a sua competência, não tem problema. O que nós estamos vendo é que está se misturando política com competência jurídica e constitucional. Então, cada um pode fazer a sua competência que está na Constituição. Tal do Perfeito. município é essa, é o alvará de funcionamento de tudo que tem no município e de todos os próprios municipais. O do Estado tem a competência dele e a União tem a competência dela. Ótimo, até porque o que o Wellington está comentando aqui, e o Maxwell também, é que foi decidido sim pelo Pleno. Então, perfeito, obrigado aí a todos que já falaram sobre, né? O Ciro está falando o seguinte: os atuais decretos presidenciais 9845, 9846, 9847 tratam as guardas municipais de forma isonômica em comparação com os demais forças de segurança? Não, não tratam. Já fiz análise do decreto 9847, que é de guardas municipais. Nós temos, inclusive, o porte de arma particular, a questão da utilização da arma particular em serviço, não é um tratamento isonômico. Essas questões do porte de arma vão ser resolvidas quando for votada e aprovada a lei que dá a prerrogativa de função, os portes de armas, que é uma lei que está tramitando no Congresso, que agora a gente não sabe mais como vai ser a tramitação. Perfeito. O QP Milhão dizendo que foi realizado por videoconferência na data de hoje. Muito obrigado, meu irmão. Eu acabei não acompanhando e achei que ainda estava na decisão apenas de um ministro, né? Então, perfeito essa informação e o Marcos só ainda complementa que vai ser só na época da pandemia. O Diego dizendo aqui é o comandante de Feira de Santana. Desculpa. Aqui o comandante de Feira de Santana fez uma bagunça na guarda municipal. Os novos guardas municipais não podem ficar perto dos antigos. Ele tinha 30 fardamentos e escolheu para quem dava, o resto, nada. Eu sempre coloco os comentários do pessoal, mas nós sabemos que essas dificuldades a gente vai precisar superar dentro das cidades e por isso nós teríamos que falar sobre eleições municipais. Talvez daqui a pouco, no final, a gente pode falar, né, Braga? Isso é uma questão local, né? Tem que ser É igual. resolvido de forma local. Por isso a necessidade dos representantes políticos locais. E aí que a gente está falando sempre que até hoje eles não conseguiram fazer. Vamos ver se em 2020 muda isso daí. Perfeito. Wesley falando, boa noite, sou de Montemor, São Paulo, temos 60 aprovados no concurso da GCM, mas o prefeito apenas contratou 14, e só esse ano se aposentaram 25. A última contratada foi em 2008. É mais uma questão local, de uma dificuldade que a gente enfrenta, né? Sobre a pandemia, o Thiago dizendo, os políticos estão jogando a população contra a agente de segurança pública com esses decretos. Você também acha isso, Braga? Não é que eu acho, eu vou falar o que eu tenho certeza. Como sempre, quem assume o ônus de tudo são as forças de segurança. Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode É continuar. que a- Acho que o Braga caiu, daqui a pouco ele volta. Deve ter clicado lá, né? Sim, eu acredito que os políticos eles estão jogando a população contra os agentes, até porque o que o prefeito de Maringá fez foi exibir a fiança para aquele dono de Lava Jato, né? Então, olha só, ele pagou para o dono daquele Lava Jato. Em Araraquara já está sendo falado que o próprio prefeito ele vai receber aquela senhora da praça. Então, eu acredito sim, gente, acredito que eles estão pensando no voto e não no guarda municipal. Por isso que eu fiz um vídeo lá no canal Azul Marinho falando sobre isso, né? Sobre para a gente ter a inteligência no momento de atender essas ocorrências, né? O Wellington, enquanto a gente espera o Braga retornar,
O Wellington dizendo, por gentileza, comentem a insistência em alguns dizer que a guarda não tem poder de polícia, ignorando o artigo 78 do Código Tributário Nacional. Essa discussão, ela é técnica, né? E a gente precisa continuar fazendo, porque é algo muito antigo, né? Falar que a guarda não tem poder de polícia, que é o que é um absurdo, e a gente precisa continuar combatendo. Braga voltou, você estava falando sobre a questão de ser jogado contra a população, Braga. Então, é isso que faz a população. Veja só, a pessoa está lá na praça, está infringindo uma lei municipal, porque ali é um local do município, é um bem público de uso especial do município, e daí a pessoa não quer sair. A pessoa não quer sair, você tem que falar para ela, falar, olha, senhora, a senhora está descumprindo uma lei, você explica bem, a senhora quer ficar, a senhora assume o risco. Agora não vai querer tirar a pessoa à força, que está dentro da lei, mas só que depois a gente vê que fica uma forma negativa, porque a população não tem culpa. Então, nós não podemos ficar no meio assumindo o ônus de decisões equivocadas e inadequadas de alguns prefeitos. Olha só, essa pergunta do Washington, né? Eu acabei de ver essa live com o Dr. Michel. Você e o comandante Braga estão confiantes no julgamento favorável no dia 24? Qual que é a sua expectativa, Braga? É imprevisível, olha. Provavelmente vai confirmar, tendo em vista que nós já temos muitas decisões aí em todo o país a favor dessa questão do critério populacional não existir para o porte de arma das guardas, né? Então vai ser provavelmente uma decisão favorável, depois de muitos anos, né? Tentando muito, provavelmente seja favorável, mas a gente não pode Cravar. prever o que vai acontecer. Tudo é possível. Perfeito. Olha só, colocar aqui uma pergunta do Thiago Jason, dizendo: aqui em Minas, a PM de BH teve a pachorra de ir para o aglomerado fazer show ao vivo, enquanto isso a GSM fica demonizada, cumprindo as ordens do município em executar os decretos. Tem o vídeo. A Associação da PM de São Paulo, você acompanhou, Braga? Que eles disseram? Acompanhei inclusive matéria de jornal, como eu falei, nós vamos emitir uma recomendação do CNGM entre hoje ainda ou amanhã no máximo, dizendo que as guardas têm que cumprir a lei federal. O artigo 3º diz lá os princípios que tem que ter seguido. Porque daí para não colocar o guarda contra a população, porque depois quem sofre é ele. Perfeito. Nós temos 40 pessoas ao vivo. Você que está por aqui continua divulgando essa live, é importante, porque as pessoas têm a possibilidade de conversar com a gente por aqui. E nós vamos continuando prestigiando você com as perguntas que você está fazendo. A GCM Brasil, o que a Senas pode fazer para a formação dos guardas do Nordeste? Já temos a matriz curricular e tem convênios, né, Braga? A matriz curricular também, ela está sendo modificada, vai ter outra, mas o que a gente tem que entender é que a gente precisa de muita coisa ainda. E essa questão de matriz curricular, eu até falei, pode ser a matriz curricular que for, só que tem que passar o recurso para os municípios poderem fazer a formação. Porque uma das grandes deficiências dos municípios é a formação do guarda. Então é isso que tem que ser feito. Olha só, o Marcelo Araújo perguntando: boa noite, Eliel, comandante Braga, qual funcionar o CRAF em dia durante as nossas folgas? Podemos portar sem problemas? Não, não podemos, tanto que nós estamos vendo prisões acontecendo. O que acontece é que depois, na justiça, você vai conseguir reverter, né, Braga? Como eu falei da outra vez, você tem essa tese aí, e eu falo, não pode, a carteira funcional, a carteira do conselho, qualquer carteira mais o CRAF não dá o porte de arma. Você pode correr o risco e discutir na justiça se pode ou não. Nós temos um caso desse em andamento. Você pode provavelmente obter êxito na justiça, mas também não tem nenhuma garantia. Por quê? Porque o porte de arma ele tem requisitos que tem que ser cumprido, convênio psicológico, curso de formação e etc. E a outra forma de você estar armado é você ter um salvo-conduto, uma ordem judicial que garanta isso daí. Perfeito. O pessoal que está aí na live, né, deixe seu like, se inscreve e tal no canal, que é importante.
O Hernani Reis, dizendo, comandante Braga, você está vendo esses decretos municipais como abusivos e inconstitucionais? Aqui em BH, o prefeito está cerceando a circulação de ônibus oriundos de outros municípios e obriga o uso de máscaras. Bom, eu não vejo nem como inconstitucional e nem como abusivo. Eles são legais, tendo em vista a pandemia, e o prefeito pode regular as normas dentro do município. Essa questão de transporte público, coletivo, é competência do município. Contudo, o guarda tem que analisar muito bem a situação, porque é ele que vai estar lá na linha de frente para executar uma ordem dessa ou não. E ele pode executar de várias maneiras, entendeu? Mas o que não pode é entrar em confronto, porque depois o guarda vai ficar como sendo o mal da história, vai ficar só com o ônus. O que isso, o guarda tem que pensar muito, analisar bem a situação, cada situação é uma, para que ele não fique com a pecha do malvado, do ignorante, o truculento, como tem ficado nos casos aí que a gente tem visto. Perfeito. Isso é uma capacidade de olhar a situação e conseguir desenrolar sem que nós tenhamos o prejuízo pessoal depois, né? O Renato Lucena, atento nos bizu para repassar aos parceiros de Maringá. Aguardamos a posição do conselho sobre o nosso caso, Braga. Perfeito. Um abraço aí para o Renato. A cidade canção, que é Maringá, é o lugar onde tem Jesus sorrindo, Espírito Santo sorrindo. Trouxe, inclusive, até hoje tem, da palestra que fui fazer em Maringá. Um abraço. E sobre essa questão, não vai ser só sobre Maringá, né, Braga? A recomendação é para todos, né? A recomendação é para todos. O caso de Maringá também é um semelhante, assim, de forma geral ao de Araraquara, onde a guarda foi cumprir uma ordem do prefeito, a pessoa descumpriu e a guarda fez uso da força. Que deve-se pensar e não deveria usar, porque no final, nenhum dos dois prefeitos vai querer assumir o ônus da ordem dele para ele, vai colocar a culpa no guarda. Então o guarda tem que ter muita sabedoria, muita paciência e atender esse tipo de ocorrência e não ficar contra a população, e simplesmente orientar e falar o que a gente está tentando fazer para o seu próprio bem, para que não tenha risco de contaminação sobre isso daí, porque senão no final da conta o guarda vai ficar com o ônus da história. A Ana Júlia perguntando, né, como fazer com os decretos dos municípios, qual o crime que o cidadão comete. O crime que tem sido utilizado, inclusive foi esse lavrado em Maringá, é o artigo 268 do Código Penal, descumprimento de ordem pública. Mas outros podem acontecer, como desacato, danos, como foi o caso lá, e o delegado fez em todos. Só que no caso de Maringá, a própria fiança foi exibida pelo prefeito, né? E Araraquara estão dizendo que o prefeito vai receber também a mulher da praça. Isso daí. Depois, o ente político, ele quer ficar de bem. Só que a ordem é dele, o decreto é dele e dele coloca a guarda para cumprir. Então tem que tomar muito cuidado e eu recomendo que as guardas municipais, leiam e releiam o artigo 3º da 13.022, cumpram integralmente e não ajam contra a população de bem. População que temos que proteger. Essa é a orientação que a gente tem. Olha só, o Peterson dizendo, né? Ele é o comandante Braga. Não há nenhuma previsão para o porte para a GM, para não ficar dependendo de provar ou não a posse e o CRAF. Nós estamos falando do porte particular. Essa discussão que o Braga crava, dizendo que não pode, e eu falo que nós temos decisão em João Pessoa e também no Rio, mas é só na justiça. Por isso que tem delegado fazendo depois do PM apresentar, né, Braga? Depois que o. Porque que tá? A gente tem que analisar sempre o seguinte: o juiz, o promotor, o delegado, na verdade, é uma decisão inicial e depois você vai percorrer as instâncias judiciais. Você pode ser preso em flagrante, depois você vai ter que reconsiderar, recorrer, tem todas as instâncias aí para poder tratar e pode ser absolvido, pode ser ou não, mas é uma questão para tratar na forma judicial. Perfeito. Olha só, nós estamos com 50 pessoas ao vivo agora, às 21h41. É importante que vocês percebam a facilidade que nós temos, se nós quisermos, para disseminar mais pessoas sempre para participar. O Braga tem no YouTube, é Comandante Braga Oficial, né, Braga?
Exato, no YouTube, no Instagram, Comandante Braga Oficial, sigam, a gente tem também o nosso canal, temos o nosso Instagram, onde a gente também replica aí todos os vídeos, as lives que a gente faz, e as do Instagram ficam por 24 horas, né? Perfeito. Olha só, o Peruc falando, né? Omissão é crime, fazer cumprir a lei e pronto. O Peruc, ele é da ideia que nós devemos aplicar para os munícipes nos decretos aquilo que nós temos percebido em alguns municípios que não tem dado certo. Mas vamos lá, né? O Braga caiu de novo a conexão, eu vou segurando aqui a live, e assim que ele aparecer novamente, a gente continua, né? Vamos ver, voltou novamente, Braga, tá por aqui. Voltou, só não Vamos escuta lá. aí. Então, olha só, o Arquimedes Lima dizendo, essa live tá top, para ficar melhor só com a participação de um delegado da Polícia Civil. E olha, eu vou dizer uma coisa, às vezes vocês pedem as participações, mas sobre o assunto de guardas, quem estuda somos nós, né? Claro, eu acho perfeito, né, delegados participarem, promotores, juízes, mas às vezes a visão é um pouco menor do que nós que nos debruçamos, né, Braga? Porque Há a gente é 30 que anos aí, sabe né? como é a situação. É como eu falei, estava falando da questão do porte. O guarda é uma decisão dele. Quer ser preso, vai ser preso, tem as instâncias para recorrer e poder ser absolvido. Mas tudo isso daí vai se resolver, a gente volta a uma questão inicial. Se resolver quando a gente tiver uma legislação que trate literalmente desse assunto do porte de arma dos guardas, como é das outras forças de segurança. E nesse sentido, nós precisamos urgentemente dos nossos representantes políticos, sejam eles municipais, estaduais e federais, que é o que a Olha gente só, luta há muito tempo por isso. perfeito. O Kaique Azevedo dizendo, né? Esses prefeitos são os covardes. Pôr a GCM para prender um ou outro na praça é fácil. Enquanto isso, as periferias estão cheias de pessoas nas ruas. Eu gostaria que você comentasse sobre a própria Cracolândia, Braga, porque eu sei que você não vai ter dedos para falar sobre isso, né? Que é uma questão assim, nós estamos falando das aglomerações, mas aonde realmente às vezes precisa de intervenção, nós não temos nem o poder de Então, conversar. eu vou dar até um exemplo aqui, bem claro, que eu dei ontem em algum canal, em algum lugar aí. O guarda está certo, aí, o Kaique está 100% certo, porque, vamos lá, os municípios, vamos dar o exemplo de São Paulo, é para ficar em casa. Cracolândia está lotada de gente na rua, tem 25 mil pessoas, no mínimo, que moram na rua. Vão para onde? Então não tem situação. No estado, os pancadões estão a todo vapor. Está lá lotada, aglomeração, fervendo. E na União também. Se você andar hoje, amanhã, hoje eu já vi, amanhã, nos bancos federais, especialmente a Caixa Econômica, a fila está quilométrica um do lado do outro. Então, quer dizer, daí você vai prender uma pessoa que está na praça? Então a gente tem que ter um pouco de noção e ver, e não se ater a uma ordem dessa, porque do outro lado está todo mundo descumprindo. Então o guarda tem que ter ciência que ele defende a população, ele trabalha para a população. Então, se é para tirar da rua, ou tira todo mundo, ou então só orienta, porque tá lá, no município tá lotado, no estado tá lotado e na União tá lotado de gente na rua. Como é que vai fazer? Daí vai o guarda lá? Não, aí não pode. Aí tá certo. O Carlos aqui é subinspetor em Sobral, obrigado. GCM Lima também de Maringá por aqui. A Ana Júlia, deixa eu só colocar aqui o comentário da Ana Júlia. Eliel, aqui em Fortaleza temos feito um belo trabalho com as células de defesa. Recebemos equipamentos, drones, armas e viaturas. Estamos em 2 anos e meio mudando a cara da GCM no Brasil. Pergunta isso, vamos ver, que acho que foi a continuidade da pergunta mais para baixo. Pode desconstruir a imagem, que era o final da pergunta dela, né? Eu acredito que a imagem vai ficar por muito tempo, né, Braga? Das coisas ruins, que elas prosperam muito mais nas redes do que as coisas boas, né? É o que a gente falou, conversou outro dia até com o Coronel R, você lembra? Nós temos que parar de divulgar as coisas ruins, temos que divulgar as coisas boas. Nós temos muito mais coisas boas do que ruins. Mas, infelizmente, as ruins permanecem por mais tempo. É um fato isolado, um caso isolado. Inclusive, eu vou divulgar entre hoje e amanhã o vídeo, que a gente teve a videoconferência com a Secretaria Nacional de Segurança, que eu sugeri para o secretário que faça um EAD para os prefeitos, para saber utilizar as guardas de forma adequada. É isso que tem que ser feito. Porque para não acontecer casos como esse, eu falei publicamente para todos ouvirem.
Exatamente, né? Se os prefeitos não percebem o potencial que tem na mão, né? Fica difícil. Alex Moura, boa noite, senhores. Dia 24 será julgado Supremo a DIN 5538 e a 5948, que foram unidas, inclusive a DECOM 38, que é no sentido contrário à questão do porte de arma. Estamos confiantes. O Fábio falando aqui. Fábio GCM, senhores, o que vocês acham dos decretos privados privando os cidadãos dos direitos de ir e vir? Acho incorreto a ação dos GCMs, já que nos defendemos dos direitos fundamentais. Braga já comentou sobre isso, né, Braga? O que você pensa? Isso aí que tem que ficar claro, Eliel, é que o pessoal está confundindo um pouco e todo mundo está instigando a população a entender de forma errada. Esses decretos aí municipais, estaduais, federais, não está cerceando até o momento o direito de ir e vir de ninguém. O que está acontecendo é que está havendo restrições à abertura e funcionamento de equipamentos privados, municipais, estaduais e federais. E um detalhe a se observar, que os direitos individuais previstos na Constituição Federal não são absolutos. Quando o interesse público se sobrepõe a eles, eles podem sim ser cerceados, e são diariamente. Quando você interdita uma rua, você cerceia o direito de ir e vir. Quando o domicílio é inviolado, sim, até certo ponto. Então, tudo tem uma restrição. O direito público se sobrepõe ao privado. Olha só, o Danilo Soler aqui até filosofou. O guarda na ponta não tem essa autonomia de escolher onde ir prender. Dois errados não faz o certo. Foi boa, gostei. O Thiago dizendo, para os guardas municipais terem mudança nas leis para ajudar o guarda municipal, precisamos votar em guarda nas próximas eleições. Só que nós precisamos fazer mais, viu, Thiago? Não é só votar. Precisamos convencer outros familiares, outras pessoas a votar no guarda. Amigos. Porque, olha só... Para poder eleger. Exato, porque se você vota, a tua mulher vota também, é perfeito, mas imagina quantos contatos que você tem de WhatsApp, que são seus amigos, brother, que você pode falar, olha, vota nessa pessoa, então é muito legal fazer isso, né? Lembro sobre o porte de Fortaleza, só apareceu depois que o Eliel veio no Ceará. Obrigado pela moral, mas acho que ainda não sei se foi tão importante, mas foi muito boa essa passagem por aí, obrigado pelo carinho, viu? O Aston Lira, caso o julgamento não seja favorável, todas as GCMs com menos de 50 mil perderão o direito de portar arma de fogo. Se não for favorável o julgamento da ADIM, nós vamos ter problemas, hein, Braga? Daí as cidades com menos de 50 mil habitantes vão voltar à estaca zero e não vão poder portar arma. Somente poderão portar arma, aí que eu falo que tudo tem que ser bem analisado. Aquelas que têm já decisão transitada e julgada, não vai mexer na coisa julgada já. Interessante essa fala, essa preocupação, mas igual eu digo, vamos manter o otimismo. Quando o problema chegar, aí a gente vê o que acontece. O Lucas dizendo, infelizmente as GCMs estão sofrendo o que é comum aqui na PM. É triste da instituição, por mais honrada que seja, cujo comando cai nas mãos de um político covarde. Saudações, PM Bahia, soldado Lucas. Eu gosto do Lucas, ele faz uns comentários legais aí, Braga. Dá pra ver que é um cara bem esclarecido que está junto com a gente, viu? Um abraço. Um abraço. O Lucas é uma pessoa consciente que todos estamos aqui para defender a população. Beleza. O Carlos falando aqui, Eliel, como vai ficar a aposentadoria policial na Câmara dos Deputados Federais? Tem uma ideia, Braga? Porque tá tudo parado, né? Todas as emendas, tá tudo parado lá, agora só se fala da pandemia. A gente não se sabe quando vai terminar e quando terminar, como vai acontecer. O que eu digo é o seguinte, repito, a gente tinha um país antes da pandemia e depois nós vamos ter outro completamente diferente do anterior. Nós nunca mais vamos voltar ao que era antes. Exatamente. Deixa eu colocar aqui o comentário do Duarte. Eliel, eu tenho um amigo que é GCM e o mesmo tem o porte de arma na funcional. Todavia, a instituição onde ele trabalha não é armada. Tá certo, irmão? A GCM é no Rio de Janeiro. Só não vou mencionar para evitar. Olha, se ele tem um porte de arma na funcional, teria que ter um convênio, porque ele não tem como ter o porte funcional institucional e ter o porte particular. Eu não entendi, talvez haja algum equívoco aí, né? Eliel, eu entendi o que ele falou, pode acontecer. Eu posso ter uma guarda que fez o convênio com a Polícia Federal, tá tudo correta,
limita o porte institucional, e aquele guarda pode eventualmente não estar trabalhando armado, porque a guarda não tem arma suficiente, porque não comprou ainda, mas ele tem o porte funcional porque cumpriu todas as regras com a Polícia Federal. Então, Então, precisa ver bem, porque é questão distinta. isso. Precisa ver então, se foi feito isso que o Braga disse, o convênio foi até o final, tudo ok. Só houve a decisão no final de não comprar arma e colocar a arma na mão do guarda institucional. Por isso que ele tem arma Exato. particular e porte. É. Vê se essa questão aí. O Marcelo Aurélio dizendo, prefeito de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, fez um decreto alçando a guarda a fiscalizar comércios, praças e outros. Olha, Marcelo, a fiscalização de posturas, Piracicaba faz, a guarda municipal lá. Não é ilegal, mas é mais trabalho, né, Braga? A de Cosmópolis também faz, a gente aprovou lá, até quando eu fui secretário, uma lei municipal que deu essa autonomia para a guarda fiscalizar posturas. Daí cada cidade tem que ver a sua realidade, mas é completamente dentro da legalidade. Olha que interessante, né? O pessoal usa também para falar um do outro aqui. Cuidado, Eliel Miranda, o Hernani Reis, dos Reis. Ele quem você fez vídeo, cara, contrário a tudo que você fala, e veja no canal as postagens dele. Eu vou colocar aqui para que o Hernani possa falar que ele também está na live aí, para não ficar só nos comentários. Digo para vocês que não me importa muito o que vocês são na vida pessoal de vocês, o que vocês fazem lá fora, claro, é uma questão de vocês, mas o Hernandes tem sempre participado de forma muito ativa no canal, eu agradeço. E essas dificuldades que vocês têm, às vezes, né, de vocês não acharem que a pessoa é aquilo que ela se apresenta, é uma questão muito pessoal. E eu sempre prefiro ficar com as minhas opiniões sobre as pessoas, como eu não tenho uma conversa pessoal com o Hernani Reis, continua aí apoiando e agradecendo a participação dele. Inclusive, ele acabou de fazer um comentário agora. Eu vi um vídeo em que um policial da PM do Rio de Janeiro atirou 2 vezes contra um surfista, que aparentemente só saía do mar. Vocês viram esse vídeo? Tem alguma opinião sobre? Eu vi esse vídeo, só que é uma parte, né, Braga? É duro falar de vídeo que é uma parte, né? Veja só, Eliel, a questão de ver vídeo de internet, ela é muito relativa. Primeiro, porque você não estava no local, você não sabe o que aconteceu do início ao fim da ocorrência. Então, você tem que ter muito cuidado. Vídeo na internet pode ser parcial, pode ser total, pode ser montagem, pode ser tudo. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, não dá para comentar nenhum vídeo A, nenhum vídeo B. E nenhuma ocorrência em que você viu o vídeo completo e correto, você também não pode falar muito, porque quem estava na hora e decidiu na hora é só quem estava na ocorrência. E isso tem que ser respeitado. Então, cada um tem uma posição e, na verdade, é assim que é o direito. Tem um que defende, um que acusa e um que julga. E depois tem os recursos que vão julgar o que julgou. E tem um que pega a caneta e faz uma poesia, graças a Deus. Olha só, o Exato. Alessandro falando que ele é o Braga, futuros deputados estadual e federal. Eu não aceito ser menos que presidente da República, não vem me rebaixar como deputado não, viu? Obrigado, viu, Alessandro, pelo carinho aí. Renato Lucena, STF reconhece a competência concorrente de estados, DF, municípios e União no combate à Covid. Acaba de sair no site do STF agora. Realmente isso vai embolar o meio de campo aí pro Bolsonaro, hein? Isso aí é uma questão política muito maior, né, Braga? Eles estão É muito fechando. maior, mas sim, que bem que o artigo 30 da Constituição dá autonomia para o município, eu falo pelo município, né? E eu não via nenhuma dificuldade, isso daí já estava bem pacificado, né? Isso é até uma coisa que acontece no dia a dia. O município, se quiser fechar uma rua que for municipal, ele fecha. Se quiser interditar, interdita. É oportunidade e conveniência, já era assim. Uhum. Oliver Júnior dizendo, Eliel, se a GCM não possui porte institucional, caso aprove a DIN, dia 24, GCMs podem ter porte pessoal fora do serviço? Aí sim, aí vai independer de número de habitantes, fica tudo mais fácil. Continuar aqui, pegar outro assunto que não seja porte de arma, que realmente vocês estão falando bastante do porte aí, nós temos que chegar no assunto da live ainda. Bom, eu vou vir para o assunto da live, só vou colocar o Danilo aqui. Boa noite, sobre a cartilha azul marinho realmente entrará em vigor como Estatuto Nacional para todas as GMs? Na verdade, a gente está falando sobre o livro azul, né, Braga? O livro azul é uma recomendação, ela não tem força de lei, nem força obrigatória, é uma recomendação doutrinária sobre as guardas, inclusive, até porque, isso tem que ficar claro, a Senasp, pela legislação, a única coisa que pode se tornar obrigatório é a matriz curricular que ela eventualmente venha a editar. O resto, ela não tem poder nenhum de fiscalização e controle das guardas, porque até
ela é um órgão federal e as guardas são municipais. E a única questão que é da Polícia Federal são os convênios para o porte de arma. Então, o Olha livro só, é uma recomendação. perfeito. Só voltando um pouco naquela pergunta, o instrutor Duarte disse, ele, ó, a GCM não tem o convênio com a Polícia Federal, entretanto, na funcional tem todos os dados da arma e menciona a Lei 13.022 e com a assinatura do secretário. Aí já não... Aí Difícil. nós não podemos comentar porque não viram, mas Aí, está aí, né? aí é Mandrake. É Olha, fake. É fake. cuidado, hein? Eu nem sei mais o que é verdadeiro aqui. André Ricardo falando, está sendo muito desgastante a ocorrência que ocorreu, mas nós, guardas, estamos diuturnamente trabalhando para o melhor atendimento da população de Araraquara. Ô, André, longe de julgar vocês, viu, André? Eu sei que a situação aí é complexa em Araraquara, a política sempre está presente. Deus que ilumine vocês, viu? Eles fizeram correto, até porque dá para se ver claramente que os guardas cumpriram uma ordem ali do coordenador de segurança. Eu não sei quem é, mas ele deu a ordem e os guardas apenas cumpriram e usaram dos meios necessários. Foi a ação em si, pelo que eu pude ver, ela está completamente legal. Os guardas trabalham para defender a população, mas ela não tem o apoio da população. Essa que é a realidade, essa ocorrência em si. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Perfeito. E o Marcelo Perucci, que é a favor de prender todo mundo. Parabéns, Araraquara, que essa é a 10 aí. Ah, Perucci, você é uma figura, viu, Perucci? Leonardo, quando a instituição Guarda Municipal não dependerá da Polícia Federal para emitir o porte institucional? Quando mudar a Lei 10.826. Exato. Ô, Braga, nós estamos com 77 pessoas ao vivo de diversos locais do Brasil. Agradecemos a todos que estão por aqui. Mas sobre essa questão da recomendação, aonde que as pessoas poderão ter acesso a essa recomendação que o Conselho Nacional das Guardas Municipais vai editar? Bom, eu vou publicar ela no Facebook do Conselho, no site do Conselho, nas minhas redes sociais, vamos fazer vídeo, no site guardasmunicipaibrasil.com.br. Vamos publicar em todos os locais, como fiz também com a recomendação para os comandantes, secretários, que adquirissem EPIs para os guardas municipais um pouco antes da crise. Está lá a recomendação que foi feita nesse sentido também. Perfeito. Então, olha só, todos vocês que estão acompanhando essas questões todas que estão acontecendo dentro do Brasil, é interessante demais que a gente se politize. A politização do guarda municipal não é ser politiqueiro, é sim perceber que se nós enfraquecermos os nossos líderes, a gente não vai ter ninguém. E aí a gente nivela para Exatamente. baixo, né? E aí a gente às vezes reclama do que tinha, a hora que perde, tem saudades. Eu lembro quando eu trabalhava em empresa, Braga, o pessoal reclamava às vezes do pão só com manteiga e café. Aí tiraram pão com manteiga e café e teve o quê? Não tinha mais nada, né? Ficou Então, sem nada. é complicado mesmo. O Diego Alcântara dizendo, ele joga no grupo Metropolitana tudo. Beleza, a gente vai, sempre que tiver oportunidade, colocar aí para vocês no grupo do WhatsApp. Renato Lucena, problemas nas instituições devem servir para a evolução. Infelizmente, nenhuma história é escrita só de fatos felizes. Todos os fatos, negativos ou positivos, ajudam a construir a identidade de cada uma, né? Até porque nós estamos escrevendo uma história muito bonita, eu acho que nessa crise, né, Braga? Não, as guardas sempre construíram histórias bonitas em todos os dados. Às vezes a gente tem alguns percalços aí pela história e os guardas, mesmo assim, se saem muito bem, resolvem muito bem. O que não pode é o guarda ficar à mercê de alguns prefeitos utilizando indevidamente a guarda, não investindo na guarda e depois usam politicamente para seus anseios pessoais. Exatamente. Braga, vamos para as considerações. Nós já estamos aqui há 45 minutos conversando, falando. Todos podem se inscrever no canal, podem ativar o sininho para receber sempre as notificações. Nós temos tanto o canal Eliel Miranda quanto o canal Zumarinho, mas tem dias que a gente vai fazer muitos vídeos no canal Zumarinho. Aí o YouTube já não entrega mais para as pessoas aquilo que elas vão ver. Por isso que as lives que eu faço no canal, por exemplo, já fiz 4 no outro hoje. Então, acaba não entregando. Por isso que hoje no Eliel Miranda nós tivemos mais entregue, mais pessoas assistindo. Então, é importante que a gente faça isso. E volto a dizer, nós produzimos o conteúdo de graça, nós temos interesse, mas é o guarda municipal
também que tem que propagar isso, né, Braga? Não só na época da eleição, mas agora as informações também, né? Ele tem que propagar, compartilhar, curtir e mandar para todo mundo, porque é isso que eles fazem, entendeu? Olha só, tô colocando os comentários rapidamente, que tem vários aqui, né? As GMs do Rio pedem socorro, Braga. Então, a gente está aí para ajudar. No Rio, a gente tem visto uma interferência muito grande da Polícia Estadual, que inclusive nos cargos de secretário e até uns comandos de guarda, tolendo as guardas municipais do Estado. Lá nós temos o vereador Jones Moura, muito atuante, e devemos eleger mais vereadores no Rio, é o que tem que ser feito, e deputados para poder defender as guardas para elas poderem avançar, porque o enfraquecimento das guardas no Rio atrapalha o movimento nacional. Então a gente tem que fortalecer as guardas do Rio também. Perfeito. O Marcelo dizendo, outro dia o IML de Porto Alegre não aceitou que um guarda municipal fizesse a preservação na cena de homicídio, que uma VTR da GM se deparou. Disse que a preservação teria que ser feita por um PM. Isso está no artigo 5º, né? Diante dessas ocorrências, a Guarda Municipal faz sim o isolamento do local. É uma tremenda besteira brigar É uma por um besteira. E presunto, quem né? que é o IML para querer. Eu sou bem claro, se um cara do IML, que é o IML, bom, não quer que a guarda preserva, manda ele preservar quem quiser. O defunto é de quem quiser ficar com ele. A guarda tem competência legal para preservar qualquer local de crime. Está no Código de Processo Penal. É só mandar o cara do IML dar uma estudada. Mas se ele quiser preservar, deixa para ele, não se incomoda, não. É presunto, né? Olha só. É, JL Nascimento Dias dizendo, a Câmara dos Vereadores da cidade de Recife tirou metade dos guardas do posto para colocar vigilantes armados. Por favor, dê sua opinião sobre isso. E o que os representantes deveriam fazer? Bom, Câmara dos Vereadores, você acredita em autonomia, Braga, para colocar esses vigilantes? Como acontece no Congresso Nacional com a Polícia Legislativa? bom, aí na verdade é o seguinte: eu vou ser sincero, como sempre, isso daí é um absurdo. Por quê? Se o município tem uma força de segurança municipal, que é a guarda, que é a competência dela, cuidar dos bens, serviços e instalações, e a Câmara Municipal, independente de ter a sua autonomia, ela é um bem público, é um serviço público e uma instalação pública municipal. Então, se já tem uma força para isso, tinha que ter a Guarda Municipal fazendo isso e não contratar uma empresa particular, sendo que já tem a Guarda Municipal para fazer isso. Isso, ao meu ver, fere o princípio da economia, que está na Constituição, no artigo 37. E ferindo esse artigo, deveria ter a Guarda Municipal e não se contratar, mas o pessoal costuma fazer isso aí com outras finalidades. Infelizmente. Realmente é algo que tem que ser combatido, e o que eu digo para vocês, a via mais fácil seria a própria Câmara dos Vereadores, os vereadores, não o Ministério Público. Embora o Ministério Público possa É, ser acionado, às vezes você tem 2, 3 promotores na cidade e tem 21 vereadores. E aí você quer cobrar que o Ministério Público faça. Imagina, né, como que nós podemos fazer, né? Uh, também o Valdecir de Mangaratiba, aqui também Mangaratiba. presente. Gente, nós temos muitas pessoas aqui falando, tem alguns comentários que são impublicáveis, mas depois ficam lá à disposição. Nós temos 76 pessoas agora, agradeço a todos que estiveram. Se inscrevam no canal do Braga, GCM Braga Oficial, né? Não, Comandante Braga Comandante Oficial. Braga Oficial. E também no meu Instagram, @gmelielmiranda, no canal Zumarino, no canal Eliel Miranda, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Mas é importante que vocês se inscrevam, ativem o sininho e que possam compartilhar nesses momentos que nós estivermos ao vivo. Porque essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível aí. Braga, mais alguma coisa? Não, é isso daí, olha. Depende de todo mundo junto poder estar fortalecendo e melhorando e de cada crise tirar uma lição. Então, eu fiz um post outro dia que de toda crise você tira uma lição e dessa a gente deve tirar uma também. Perfeito. Nessa questão de autoconscientização e que nós estamos passando no Brasil como um todo, nós vamos, de repente, sair com mais protagonismo, porque hoje as redes sociais, Braga, é um caminho sem volta. As aulas cada vez mais vai ser pelas redes sociais, cada vez mais nós vamos viver nesse mundo virtual. Então é importante que a gente lute, porque muitas das lutas elas serão vencidas nas redes sociais, como foram
as eleições para presidente do Brasil, que elegeu Jair Messias Bolsonaro. Eu também acredito nisso. Tamo junto. A vida é muito boa, você vai dar certo. Esteja com quem sempre esteve. Esteve com você. Um forte E... abraço e Não, saudações Azul calma. Marinho. Calma. O passado Passado faz o presente e o presente dirige o futuro. Estamos no presente que irá nos dirigir para o futuro. É isso aí. Gente, um abraço. Fique com Deus. A vida é muito boa, você vai dar certo. Até a próxima oportunidade. Tamo junto. Um abraço a todos. Saudações Azul Marinho.